Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso para transformar a vida do homem e transformar a vida da mulher. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho que nos transforma, e essa transformação, ela vem de dentro para fora. O Evangelho de Jesus, ele tem o poder de transformar o homem, só que antes de transformar pelo exterior, primeiro ele vai transformar no nosso interior. Quando nós olhamos para o país que nós vivemos, nós vamos ver que o Brasil, ele se encontra no segundo lugar, onde mais se encontra cristãos, aonde mais se encontra evangélicos. Quando nós olhamos também para o Brasil, nós vamos ver que o Brasil, ele tem crescido dia após dia o número dos cristãos. Quando nós olhamos também para a Bíblia, vamos ver também que a Bíblia, ela é o livro mais lido, o livro mais vendido no Brasil. Quando nós olhamos para esse contexto e olhamos para a realidade que está vivendo, que nós estamos vivendo, nós vamos perceber que algo não está batendo. Porque se o número de cristãos tem se aumentado e a Bíblia tem sido o livro mais vendido, mais lido, mais usado, por que que não bate a conta? Quando nós olhamos para a realidade, vemos perversidade, vemos maldade, vemos mãe matando filho, filho matando mãe, filho matando pai. Quando nós olhamos para a realidade não bate com a conta. Porque se o Brasil tem se aumentado o número de cristãos e a Bíblia tem sido o livro mais lido e mais vendido, consequentemente o Brasil tem que melhorar, as pessoas têm que melhorar, a sociedade tem que avançar. Só que a resposta para isso é que a Bíblia tem sido lido mais vendido, mas não tem sido lido mais o livro mais praticado. A Bíblia tem sido o livro mais lido, mas não tem sido o livro mais praticado. Existem duas respostas para esse porquê. A primeira resposta é que existem igrejas, como já foi dito aqui nessa noite, que estão preocupados com dinheiro, com dízimos, com oferta, e não preocupados em pregar o evangelho que transforma a vida do pecador. A primeira resposta é que falta comprometimento com muitas lideranças, com muitos pastores e presbíteros em pregar a palavra da verdade. Muitos não se preocupam mais com a alma das pessoas, estão preocupados em pregar o evangelho da prosperidade, o evangelho que vai te dar casa, que vai te dar carro, que vai te dar chave, mas não vai conduzir a sua alma ao céu de glória, e muito pelo contrário, vai conduzir a sua alma ao inferno. Esse é o primeiro motivo de o número de cristãos ter aumentado, mas não haver transformação na sociedade, porque infelizmente muitas igrejas e lideranças têm anunciado esse evangelho falso, esse evangelho fajuto que não traz transformação para a nossa alma. Esse é o primeiro motivo. Só que agora existe também um segundo motivo. Qual é? Existe também, ainda na face da terra, igrejas que pregam a verdade, igrejas que anunciam o verdadeiro evangelho da transformação. Mas agora, pastor, vai existir também os falsos crentes, que até estão em igreja que anuncia a palavra da verdade, que até estão em igreja onde pastores anunciam ainda Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo que salva a nossa alma. Mas agora existe crentes não comprometidos com a palavra da verdade. Existe agora crentes cristãos que levantam a mão, aceitam a Cristo, mas não se comprometem com o evangelho da transformação. Por isso nós vemos o número de cristãos está aumentando, mas não existe transformação. Oh glória, mas eu creio ainda
que existe os remanescentes que ainda anuncia a palavra da salvação, que ainda anuncia o evangelho que transforma e muda a nossa vida e nos conduz ao céu. Quantos crê que ainda existem lideranças comprometidas com a verdade? Quantos crê que ainda existem pastores que anunciam a verdade? Quantos ainda acreditam que existam crentes comprometidos com a palavra da verdade? E diante disso tudo, quando nós olhamos para esse contexto, nós temos que tomar uma decisão. Qual decisão é essa? A decisão de viver o evangelho que transforma a nossa vida. A decisão de receber a palavra da verdade que confronta o nosso pecado, mas que nos conduz à salvação. Não podemos passar uma aparência de estar vivendo uma vida com Deus, mas estamos sendo conduzidos ao inferno. Não, a Bíblia diz que Cristo veio para salvar a humanidade. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, oh glória, o Senhor Jesus Cristo, Ele te amou, não para te lançar ao inferno, mas para te conduzir à salvação. E para isso é necessário recebermos o evangelho que transforma a nossa alma. Paulo, no capítulo 4, ele vai trazer aqui algumas instruções à igreja de Éfeso. E ele vai agora trazer essas instruções com esse sentido de transformar a vida dos cristãos, para que através da vida deles toda a sociedade venha a ser transformada, porque só pode transformar quem é transformado, só pode ajudar quem um dia já foi ajudado. Paulo está agora trazendo essa visão, porque se a igreja fosse transformada pelo poder do evangelho de Jesus Cristo, toda a sociedade seria transformada. Guarani só pode ser transformado se ainda existir crentes transformado pelo poder do evangelho. E Paulo traz a primeira instrução no verso 17, quando ele diz: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Paulo, ele está dizendo, isso não é um conselho, mas testifico no Senhor, alegando que isso é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Ordenança essa de quê? De não andar mais como andam os outros gentios. Paulo agora está pregando a gentios que foram transformados pelo poder do evangelho de Jesus Cristo. Paulo agora está trazendo esse ensinamento a pessoas que viveram uma vida no pecado, que viveram uma vida no erro, mas agora receberam o poderoso evangelho de Jesus Cristo e foram transformados. E Paulo está dizendo, não andeis mais como andam os outros gentios. Essa é a primeira instrução que Paulo traz. Paulo está dizendo aos cristãos que estavam em Éfeso, agora é necessário haver na vossa vida um antes do evangelho de Jesus Cristo e um depois do evangelho de Jesus Cristo. É necessário haver esse antes e depois na nossa vida, que nós recebemos esse evangelho. Não podemos receber o evangelho e permanecer da mesma forma. Paulo está dizendo, agora que o evangelho chegou, tem que chegar a transformação. Agora que o evangelho chegou na sua vida, tem que haver mudança, porque o evangelho é poderoso para transformar a vida do pecador. Quantos receberam esse evangelho e hoje vivem uma vida transformada pelo poder da palavra de Jesus Cristo? Não podemos mais andar como nós andávamos antes. Agora que o evangelho chegou na nossa vida, tem que haver essa transformação.
tem que haver esse depois na nossa vida. Quando nós olharmos para o passado, nós temos que refletir e dizer: verdadeiramente a palavra do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus mudou a minha vida. Paulo está trazendo esse ensinamento, porque muitos aceitam a Cristo, recebem o Evangelho, mas não há mudança, não há transformação, a vida permanece da mesma forma. Mas Paulo está dizendo a vocês não, que receberam verdadeiramente o Evangelho, a transformação na vossa vida. Sabe o que é isso? Aonde chega o Evangelho, chega a transformação. Aonde chega a palavra, chega a mudança. Aonde chega a voz do Senhor Jesus Cristo na alma de um pecador, ele é liberto para a glória de Deus. Quantos receberam essa palavra? Quantos receberam esse Evangelho que transforma a nossa vida? Paulo está dizendo: agora é necessário haver essa transformação. Eu não conheço um coração que recebeu esse Evangelho verdadeiramente continuou da mesma forma. A Bíblia diz que quando Paulo ele chega em Éfeso, em Atos capítulo 19, ele vai agora anunciar o Evangelho. Que Evangelho é esse? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que muitos agora vinham crendo naquela palavra, crendo no Evangelho. E eles recebendo essa palavra, eles vão agora vir e confessar publicamente os seus pecados. Quando eles confessam os seus pecados publicamente, a Bíblia diz que agora eles vão trazer agora os livros de magia negra, eles vão trazer agora os livros de feitiçaria e vai agora começar a lançar no fogo, vai começar a queimar tudo aquilo que eles viveram antes do Evangelho chegar. E a Bíblia diz que quando o Evangelho chega, eles creem no Evangelho, eles começam a tirar fora tudo aquilo que um dia pertencia à sua vida. Por quê? Porque aonde o Evangelho chega, o pecado tem que sair. Aonde a palavra do Senhor chega, temos que lançar toda imundícia no fogo. Aonde a palavra de Cristo chega na nossa vida, é necessário haver essa transformação de arrancarmos e jogarmos fora. Por quê? Porque agora a palavra poderosa de Jesus chegou na nossa vida. A Bíblia diz que aqueles livros tinham o valor de 50 peças de prata. Uma peça de prata equivalente a um dia de trabalho. Trazendo para a nossa realidade, um dia de trabalho em média R$100. 50 mil peças de prata equivalia no dia de hoje 5 milhões de reais. Quem aqui teria coragem de lançar 5 milhões de reais no fogo por causa da palavra do Evangelho? Aqui nós vemos nitidamente que aonde o Evangelho de Jesus chega, não tem dinheiro que pare a transformação, não tem pecado que pare a transformação. Por quê? Porque o Evangelho é mais poderoso do que dinheiro, o Evangelho é mais poderoso do que qualquer coisa que essa terra pode nos oferecer. Quando aqueles homens ouviam a palavra e saía da boca de Paulo, conjecturou eu que eles estavam pensando: meu Deus, que evangelho é esse? E Jesus Cristo é esse? 5 milhões não são nada, livro de magia negra não é nada, esse Deus que eu sirvo não é nada comparado a esse Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para salvar a minha vida. Hoje eu decido lançar fora livro, hoje eu decido lançar fora pecado, hoje eu decido lançar fora mentira e tudo aquilo que me afasta, porque eu conheci o Evangelho. Quantos nessa noite veio decidido arrancar fora o pecado, arrancar fora tudo aquilo que te impede de viver o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo? Adore ao Senhor, porque o Evangelho de Jesus chegou sobre a tua vida, chegou sobre a tua casa, chegou sobre a tua família, e esse Evangelho é poderoso para trazer transformação.
Oh glória, eu não conheço nada mais poderoso do que esse evangelho. Muitos andam de um lado para o outro, buscando mudança, buscando transformação, buscando a cada dia ser melhor, mas não consegue. Por quê? Porque falta o evangelho de Jesus Cristo. Oh glória, o único que é poderoso para arrancar aquele que está no mundo, entregado nas drogas, na bebida, no álcool, nos vícios, e trazer para a casa de Deus, é o evangelho de Jesus Cristo. Eu não conheço nada mais poderoso do que esse evangelho de Jesus Cristo, e transforma a vida do pecador, e pega ele atolado na droga, traz para a presença de Deus, lava ele pelo sangue de Jesus Cristo, justifica ele e leva ele para o céu. Oh glória, nós estamos aqui reunidos nessa noite, não é por conta de mim, muito menos do pastor Ricardo e pastor Gilberto, mas nós estamos aqui, sabe por quê? Porque o evangelho de Jesus Cristo, a palavra poderosa que nos conduz à salvação, alcançou a nossa vida, alcançou a nossa alma, alcançou o nosso coração, e é esse evangelho que tem nos conduzido dia após dia. Eles provaram com as suas atitudes que o evangelho de Jesus Cristo foi bem recebido. Sabe por quê? Porque o evangelho tem sido anunciado nesta casa, o evangelho tem sido anunciado nessa cidade, e o que vai provar que eu e você verdadeiramente recebemos esse evangelho é a nossa atitude após receber essa palavra. Muitos recebem a palavra, mas permanecem da mesma forma. Esses homens não decidiram lançar no fogo, decidiram arrancar da sua casa, decidiram arrancar do seu coração. Por quê? Porque a palavra foi bem recebida em vosso coração. Meus irmãos, Paulo está dizendo: não vivam como vivem os gentios. Vivam agora uma vida transformada pelo poder do evangelho. E como vivem os gentios? Paulo ele traz, eles vivem na vaidade do seu sentido. Eles achavam saber alguma coisa, eles achavam estar por dentro de tudo, eles achavam que o seu pensamento era o certo, eles estavam pensando somente na sua vaidade, e pensavam em estar caminhando no caminho certo. Quantos não estão assim, meus irmãos? Na vaidade do seu sentido, achando que tudo está certo, que tudo vai bem. Mas Paulo está ensinando e dizendo a eles que somente aquele que está em Cristo está caminhando para a vida eterna. Paulo está ensinando: não vivam mais assim, na vaidade do seu sentido, mas vivam agora uma vida dependente de Jesus Cristo. Sabe por quê? Quem é dependente alcança o céu. Quem é dependente vive uma vida transformada pelo evangelho. Jesus ele diz em João capítulo 15, verso 5: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Paulo está trazendo isso à mente deles. Vocês precisam ser dependentes, porque pela sua própria mente ela vai lhe conduzir ao inferno, à perdição. Mas agora aquele que está com a sua mente em Cristo, aquele que está dependente do Senhor, o Senhor Jesus Cristo o guia para a vida eterna. Paulo diz agora: eles estão entenebrecidos no entendimento. Paulo está dizendo que o seu entendimento está agora obscurecido pelas trevas. E o mesmo Paulo fala em Coríntios que o príncipe deste século cegou o entendimento de muito, para não alcançar a salvação. Paulo está dizendo: não deixe isso acontecer com vocês. Sabe por quê? Porque agora
o evangelho de Jesus chegou sobre a tua vida. A palavra que liberta, a palavra que transforma, alcançou a sua mente e o seu coração. Não viva mais uma vida como se o teu entendimento fosse obscurecido pelas trevas, mas caminhe agora na luz que é Cristo, na palavra da verdade que os conduz à salvação. Jesus Cristo, ele diz que aquele que segue a ele jamais andará em trevas, mas sim andarás em luz, porque ele é a luz, ele é a palavra, ele é quem liberta, ele é quem transforma, ele é quem abre a mente do pecador para que o evangelho entre sobre a nossa vida e nos traga a salvação. Paulo está dizendo, não andam assim mais, porque eles andam separados de Deus. Sabe por que eles andam separados de Deus? Por quê? Porque eles têm o coração duro. Quem aqui conhece uma pessoa de coração duro? Que a palavra está falando, o Senhor está usando, mas o coração é duro. A palavra não entra, o solo é rocha pura. E Paulo está dizendo agora, não sejam assim. Vocês foram assim em outro tempo, mas agora é tempo de ter o coração sensível. Paulo está dizendo porque Paulo sabia que muitos haviam recebido o evangelho, mas que o coração ainda permanecia duro. Quem aqui conhece alguém, não fale, mas que a palavra está falando ao seu coração, mas ele fala, essa palavra é para o A, é para o B, mas não aceita que essa palavra é para o seu coração. E Paulo está dizendo, não tenha mais o seu coração endurecido, mas tenha o coração aberto para a palavra de Deus, porque é ela que vai trazer sobre a tua vida a transformação. O escritor aos Hebreus, ele diz, para que nós, quando vier ouvir a voz do Espírito Santo, não venha agora endurecer o nosso coração, mas que nós venha ter o coração sensível para ouvir a voz do Senhor. Quantos veio decidido a ouvir a voz do Espírito Santo? Quantos veio decidido a ouvir essa palavra e tem o poder de nos trazer a salvação? Não endureça o seu coração para o pastor quando ele trazer a palavra. Não endureça o seu coração para o pregador quando ele trazer a palavra de confronto, porque muitos têm corrido de pregar esse evangelho, mas o Espírito Santo usa a minha boca para te dizer que é a palavra de confronto que nos conduz ao céu, é a palavra de arrependimento e transforma a nossa vida, é a palavra que arde em nosso coração e toca em nossa ferida, que nos trazerá a vida eterna. Paulo está dizendo, eles vivem separados de Deus, eles vivem um estilo de vida pecaminoso, mas ele diz agora, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fortes ensinado, como esta verdade em Jesus Cristo. Paulo está dizendo, vocês não aprenderam assim. Eles vivem assim pela dureza do coração, por estarem separados. Mas nós agora aprendemos essa palavra. Essa palavra foi ensinada para você. Esse evangelho foi ensinado a você. Essa palavra chegou ao seu conhecimento, que é necessário arrependimento e crer no evangelho para chegar ao céu. E ele diz, se de fato vocês agora ouviram essa palavra, a palavra da verdade. Paulo está trazendo a lembrança deles, que eles haviam agora recebido esse evangelho. Paulo está dizendo, não esqueçam, porque vocês receberam o evangelho da transformação. E eu lembro quando Paulo ele diz, examine-se pois um homem a si mesmo. Como eu sei se de fato eu estou vivendo esse evangelho que transforma a minha vida? Não é quando eu olho para a vida do irmão e digo, ele tinha que estar assim, tinha que estar assado, não. Eu verdadeiramente sei que eu estou vivendo o evangelho de Cristo. É quando eu olho para o meu passado, eu me examino e tenho a certeza que antes eu bebia, hoje eu não bebo mais. Antes eu prostituía, hoje eu não prostituo mais.
mais. Antes eu era drogado, mas agora a graça de Jesus alcançou a minha vida. Cadê você que é alcançado pela graça de Jesus? Porque o Espírito Santo se arrancou das trevas para transformar a sua vida. Oh glória! Muitos até dizem: eu conheço a palavra, eu sei, eu já li a palavra. Você vai falar com ele e te ensina a Bíblia, mas a vida não condiz com aquilo que ele diz que aprendeu. E Paulo está dizendo: mas vocês não. Se de fato vocês ouviram essa palavra, vocês agora vivem uma vida transformada. Quantos aqui ouviram o Evangelho de Cristo e vivem uma vida transformada? Isso não é mérito nosso, mas é mérito do Senhor Jesus, que desceu do céu de glória, se fez homem, oh glória, para morrer por mim e por você, para transformar a nossa vida. O Evangelho de Jesus transforma a nossa vida, e nós precisamos lembrar que esse Evangelho chegou ao nosso conhecimento. Conhecer o Evangelho não é apenas saber com a mente, mas é viver com o coração. Tenha o seu coração ardente pela palavra que transforma, porque é essa palavra que nos conduz. Dia após dia precisamos rever se verdadeiramente estamos vivendo esse Evangelho. Paulo agora no verso 22, leia comigo, ele diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Verso 24: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. O que Paulo está dizendo? Que é impossível o novo homem aparecer em nossa vida se ele não vir de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, ele traz essa transformação na vida do homem. Por isso muitos saem da igreja, para de beber, para de fumar, para de usar droga, e não vem à igreja e fala assim: não estou na igreja não, mas não faço isso, não faço aquilo. Mas quando vai passando os dias, logo o seu estado é pior do que o primeiro. Por quê? Somente Jesus, ele tem poder de trazer em nossa vida o revestimento do novo homem. Somente Jesus Cristo, ele tem poder de trazer sobre a tua vida a transformação que você precisa. Somente a palavra de Deus tem poder de te libertar verdadeiramente do pecado. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e verdade é essa palavra, e ela vos libertará. A palavra nessa noite nos liberta, a palavra nessa noite nos transforma, a palavra nessa noite traz sobre a nossa vida mudança em nossa mente, em nosso coração, em nosso modo de andar. Paulo está dizendo, para finalizar: esvazia-se do homem velho. Para quê? Para agora ser revestido do novo homem. Paulo está trazendo a ideia de que quando você chega em casa do trabalho com a roupa suja, você tira a roupa suja e coloca agora uma roupa nova. Paulo está dizendo: aquele velho homem que existia agora não existe mais. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo alcançou a nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo alcançou a nossa vida.